Eu cumprimento a igreja com a graça e com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Gostaria muito de agradecer ao pastor Marco Antônio pela iniciativa de ceder o espaço para nós seminaristas que estamos em formação, aprendendo a cada dia. Agradecer também a cada um dos pastores, ao conselho da igreja por essa iniciativa e aos amados irmãos nos apoiar, porque as lutas são grandes, mas graças a Deus nós já obtemos a vitória em Cristo Jesus. Amém? Então convido os irmãos a abrirmos em Colossenses, capítulo 3, versículo 1 a 4. Não só abrirmos a palavra de Deus, mas também os nossos corações para essa palavra tão maravilhosa e tão bendita, que ela possa nos fortalecer a cada dia, nos fazer poder ter cada vez mais sede de Deus, ter fome de Deus, amar o nosso Deus. E diz assim a palavra do nosso Deus: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando o Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Senhor Jesus, muito obrigado por essa oportunidade de poder trazer a Tua palavra. É um grande privilégio, Deus. Assim como disse o Martin Lloyd Jones, não há nada maior do que isso, do que poder ser embaixador de Cristo, do que poder ministrar a Tua palavra. Nem o cargo de presidente dos Estados Unidos é maior do que isso, Deus. Porque é o nosso Deus que nos chama, nosso Deus que nos convoca para esse desafio. Que o Senhor possa fortalecer a vida dos irmãos, a vida da igreja, encher-nos do Espírito Santo, Pai. Derramar sobre as nossas vidas, meu Senhor Deus, o bálsamo. Sejam sempre alvas as nossas vestes, jamais falte o óleo sobre a nossa cabeça, meu Deus. Que o Senhor possa abençoar a ministração das suas santas escrituras, com reverência, com diligência, com fidelidade e com temor ao nosso Deus, que é santo, santo, santo. Amém. A doutrina da união de Cristo é uma das mais belas e mais vitais na vida do crente. Podemos até mesmo dizer que ela existe para uma estreita conexão entre aquilo em que nós cremos e aquilo que nós praticamos. Em ditos mais simples, não há como dizer que você é crente sem conhecer essa doutrina tão essencial nas nossas vidas. Se nos atentarmos verdadeiramente para a sua importância, perceberemos que todo aquele que deposita a sua confiança nessa doutrina, certamente compreende que Cristo é o centro das Escrituras e que Ele é suficiente. Tão certo disso que, em sua obra sobre a união com Cristo, um dos reverendos que já esteve aqui em nossa igreja, João Paulo Tomás de Aquino, escreveu um livro sobre esse tema, o qual destaca um dos capítulos do livro sobre o reformador João Calvino, dizendo o seguinte, que essa doutrina tem tanta essência em nossas vidas que a união de Deus e do homem na pessoa de Jesus Cristo foi a solução para a separação entre Deus e o homem causada pela queda. E mais, amados, há benefícios para todos aqueles, os eleitos de Deus, que deposita confiança nessa doutrina. É uma união mística com o Espírito Santo, da qual o eleito goza de todos os benefícios que Cristo conquistou na cruz, como a santificação, a justificação, a ressurreição e a salvação. Entretanto, esses indivíduos, nós crentes em Cristo Jesus, só podemos ter acesso a essa doutrina se formos enxertados ou unidos pessoalmente a Ele. Como Calvino disse, Jesus veio ao mundo, é aplicação subjetiva, pessoal, da obra objetiva de Cristo, com o propósito de unir os eleitos. Assim,
Mesmo assim, amados, há crentes reformados que estão buscando uma experiência em cisternas rotas. Buscam experiências além da suficiência de Cristo, quando vão atrás de novas revelações, quando vão atrás de novas profecias, de novas curas e milagres agendados, culto de libertação, autoajudas, barganha com Deus e mais, a própria salvação, crendo que é pelo seu próprio mérito. Mal sabem eles, amados, que essas práticas não agradam ao Deus. Por quê? Porque estão distantes da sua palavra. E ainda mais, demonstram uma fé incoerente. Porque a incoerência está em não crer que Cristo é suficiente. Essa é a incoerência, amados, que é o tema da exposição. Porque Jesus é suficiente. E suficiente é dizer assim, não basta mais nada, somente Cristo. Dessa forma, como diz Calvino, por que buscar o que os homens inculcam em nossas mentes, se Deus nos recomenda algo muito mais excelente em nossas vidas, que está na suficiência de Cristo Jesus? Pois bem, na série de Colossenses já foram abordados a parte da doutrina da carta dos capítulos 1 e 2, combatendo um cristianismo judaizante. Os judeus criam que você adorava anjos em vez de Cristo, e o misticismo também, que vieram enganar muitos crentes a buscar esses ensinos heréticos. Amados, João Calvino diz assim em comentário desta carta, afirma que Paulo exorta aqui os colossenses a meditarem sobre sua vida celestial, em não buscarem experiência fora da palavra de Deus. Não há experiência maior, amados, do que a suficiência de Cristo, do que a supremacia de Cristo e do que aquilo que nós vamos expor daqui a pouquinho. Pois bem, acontece que as pessoas acham que o céu é um local ruim, que vai ser monótono, que vai ser chato. Existem até mesmo falsas seitas que acreditam no sono da alma, ou seja, que lá as pessoas vão morrer, ir para lá e ficarem inconscientes. Ainda outros que acham que o céu não vai ter nada. Pois é totalmente ao contrário, amados. O céu vai ser um lugar vibrante, onde nós vamos ter uma vida maravilhosa. E também Cristo vai estar lá. Cristo é tudo em nossas vidas, amados. Portanto, é mister saber que, juntamente com Cristo, a passagem que estamos expondo trará a vida do crente, unida ao Cristo glorificado. E a primeira lição que podemos extrair desse texto está no versículo 1 e 2. Acompanhe comigo, por gentileza. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. E aqui nós podemos tirar a seguinte lição: é uma vida ressurreta para a perspectiva do alto. A conjunção que os irmãos veem logo no início, portanto, ela é classificada na língua original como uma conjunção coordenativa. E a sua função é ligar aquilo que foi dito antes com o que Paulo vai defender depois. É como diz um teólogo, Carlos Oswaldo Pinto, que ele afirma o seguinte, que essa é a dobradiça literária da carta. Ou seja, Paulo já tratou de toda a doutrina, e agora ele vem expor a teologia da carta, a parte prática da carta. Nisso, o apóstolo combate uma heresia, amados, chamada ascetismo. Eu sei que o nome é um pouquinho difícil, mas é essa heresia que Paulo está combatendo. E o que é o ascetismo? O ascetismo é uma prática de autodisciplina, o qual todos aqueles adeptos desse tipo de disciplina, eles renunciam simplesmente à carne, deixam de beber, deixam de ter conforto material, até mesmo o sexo, com um propósito só, de se fortalecer espiritualmente. E aqueles irmãos que assim procedem, simplesmente, eles vão se estar numa classe mais elevada do que o que não fazem. Então, são irmãos que creem que pelas suas muitas obras, eles alcançam a salvação. Nota o que o apóstolo Paulo diz, um pouquinho anterior a essa passagem, Colossenses 2, versículo 23. Se o irmão puder projetar, eu agradeço. Colossenses 2, versículo 23.
Diz assim: essas práticas podem até parecer sábias, pois exigem devoção, abnegação e rigorosa disciplina física, mas em nada contribui para vencer os desejos da natureza pecaminosa. Logo, demonstram salvação pelas obras, permanecendo nas obras da carne e seus desejos pecaminosos. O que o apóstolo Paulo está ensinando aqui para a gente? Ele está ensinando, amados, que aqueles que acham que obtêm a salvação pelo mérito, em praticar esse tipo de autodisciplina, estão se enganando, porque eles não conseguem vencer desejos pecaminosos. Aqui, nós já podemos ter uma seguinte aprendizado, que a vida do crente, unida ao Cristo glorificado, é uma vida que anda no Espírito, e que não faz o desejo da carne. E por quê? Porque ele está juntamente com Cristo. A doutrina da santificação é uma doutrina essencial, e no contexto da passagem que lemos, ela é fundamental nesse aspecto. E a santificação, ela pode ser definida de duas formas: a santificação definitiva, que é Deus quem opera em nós, tanto o seu querer quanto o seu realizar, como a santificação progressiva, que é aquela que o crente, por meio da leitura da palavra, da oração, em Cristo Jesus, ele se amadurece espiritualmente. Não precisa recorrer a esse tipo de experiência espiritual. Você já tem Cristo. E é pelo que Cristo faz, amados, e não pelo que nós fazemos, que nós obtemos essa santificação. O reverendo Hernandes Dias Lopes ensina que a condicional se, que os irmãos estão vendo no texto, não é uma condicional de tipo de condição, mas os irmãos podem interpretar quando fostes ressuscitados. E no grego, esse tipo de condição, ele tem dois aspectos. Aqui ele está tratando do aspecto de uma condição de fato, dizendo assim: se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, logo vocês vão buscar as coisas do alto. É o que nós chamamos na teologia do indicativo e o imperativo. O indicativo é o que Cristo fez, e o imperativo é que nós devemos fazer. De modo bem simples, nós simplesmente, primeiro fomos ressuscitados juntamente com Cristo, e só assim é que nós buscamos nas coisas do alto. Fora isso, não buscamos. A ressurreição que eu quero tratar para os irmãos, ela já aconteceu, amados. Se os irmãos notarem aqui, se fostes ressuscitados, e o tempo também no original, também é um tempo no passado. Então ela já acontece na vida do crente. É o que nós chamamos na teologia do já e o ainda não. Ela acontece na nossa vida, amados. A ressurreição é diferente de reencarnação, e eu vou explicar. A ressurreição, você morre e você volta para o mesmo corpo. Já a reencarnação, não. É quando você morre e volta para uma outra carne. E isso também é muito combatido. De modo bem incipiente, na nossa carta de Colossenses, havia o gnosticismo, que ainda estava dando um pouquinho de problema. E o apóstolo João vai tratar mais desse tipo de heresia lá na frente. E o gnosticismo era um tipo de filosofia que cria que o espírito, ele é bom, mas a carne, ele é ruim. Então, com isso, você pode pecar, você pode fazer esse tipo de coisa. E, então, eles não criam na ressurreição, entre tantos outros tipos de filosofia. O termo buscai aqui e pensai dá o aspecto de uma busca intensa, amados. Ou seja, se os irmãos forem ressuscitados com Cristo, já gozando desse benefício, é óbvio que vocês vão buscar o que é do alto em primeiro lugar. A prioridade do crente é buscar o que é do alto. Isso não quer dizer que os irmãos vão abandonar as coisas aqui da terra, mas o nosso foco maior tem que ser as coisas do alto. É como nós aprendemos em Mateus capítulo 6, versículo 33. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, essa é a prioridade, e o que é que nós obtemos? Todas as coisas vão ser acrescentadas. Amém? Onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Essa referência assentado à direita de Deus demonstra uma posição de honra. O nosso Senhor, ele está numa posição de honra. E por que ele está numa posição de honra? Porque ele venceu a morte. É aquela história que os missionários foram pregar em tal lugar. Aí eles foram anunciar que Jesus foi traído por Judas. E naquela cultura,
a traição era o máximo. Então eles estavam preocupados. Bom, se a traição é o máximo, então agora eles vão nos trair, vão nos matar. Mas aí, pela direção do Espírito Santo, eles simplesmente falaram assim: bom, agora nós vamos anunciar de novo a mensagem para vocês e dizer que Jesus traiu a morte. Então Jesus venceu a morte. Aí eles passaram a crer em Jesus. Porque, amados, Jesus derrotou a morte. Essa é a verdade. E por que ele derrotou a morte? Porque ele é o exemplo de pessoa, de obra perfeita, cumpriu a lei, todos os mandamentos e morreu em nosso lugar. Por isso ele tem uma posição exaltada nos mais altos céus. Enquanto os falsos mestres ensinam que os crentes precisam de uma experiência celestial para eles se tornarem, ganharem mais poder e encontrarem a salvação, a nossa experiência celestial já está garantida em Cristo Jesus. Por quê? Porque Jesus ressuscitou. E porque ele ressuscitou, nós mudamos a nossa perspectiva para as coisas do alto. Se de fato cremos que Cristo Jesus ressuscitou dos mortos, por que custamos a amadurecer à luz da palavra de Deus? Se de fato cremos que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, por que a nossa perspectiva muitas vezes ainda é terrena? A gente acha que o céu não vai ser um lugar maravilhoso. A segunda lição da nossa mensagem é que é uma vida escondida com Cristo em Deus. Aqui nós aprendemos 2 ensinos essenciais. Acompanhe comigo, por gentileza. O versículo 3 diz: porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Mas morrestes aqui e ressuscitados ali, parece estranho, né? Mas a morte que trata aqui não é de uma morte física, mas uma morte espiritual, uma morte para o pecado. Esse caráter punitivo já não paira mais sobre quem está unido a Cristo. O próprio Deus levou sobre si essa maldição quando ele morreu em nosso lugar. E aí sim, se Cristo morreu por nós, nós também devemos morrer por ele. Uma passagem que ilustra muito bem essa parte é aquilo que está em 2 Coríntios, capítulo 5, versículos 14 a 17. Se os irmãos puderem projetar, eu agradeço. Que diz assim: pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isso. Um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne, e, se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não conhecemos deste modo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas todas as coisas. Então, amados, se Cristo morreu, nós também devemos morrer para nós mesmos, não sermos egoístas, não vivermos só em função de nós, do eu. O reverendo Hernandes Dias Lopes traz uma outra ilustração bem interessante, dizendo que nós estávamos mais perto de Cristo do que os 2 malfeitores que foram crucificados com ele. Estávamos na cruz do centro, e ali Cristo separava os malfeitores de nós. Na cruz de Cristo não apenas pagou a nossa dívida com a sua morte, mas também quebrou o poder do pecado em nossa vida. Conforme Cristo Jesus nos ensinou, que se quisermos ser discípulos dele, devemos negar a nós mesmos, tomar a nossa cruz e segui-lo. Esse é o custo do discipulado, amados. Mas é assim que Cristo nos chama. O outro aspecto é essa vida escondida com Jesus. João Calvino nos ensina que é digno de nota, que nossa vida é dita estar oculta, para que não possamos murmurar ou reclamar se nossa vida, estando enterrados sob a ignomínia da cruz, e sob vários sofrimentos, nada difere da morte, mas podemos esperar pacientemente pelo dia da revelação. E para que a nossa espera não seja penosa, observemos aquelas expressões em Deus, em Cristo, que indicam que a nossa vida está fora de perigo, embora não pareça, segurança e satisfação. É isso que Cristo nos oferece, amados. Em Cristo, nós não precisamos temer a morte, não precisamos temer o que virá depois, porque é certo
de que hoje nossa vida está escondida, porque as pessoas do mundo não sabem aquilo que a graça opera no nosso interior, mas nós sabemos, nós que temos Cristo Jesus. Se morremos com Cristo, crendo que Ele nos deu vida, mesmo estando mortos em nossos delitos e pecados, porque ainda continuamos em uma vida de pecado, satisfazendo os nossos desejos ilegítimos, porque o pecado passa a ser uma prática habitual na vida de muitos crentes. Se a nossa vida está oculta em Deus, por que não aguardarmos o tempo certo de Deus se manifestar em nós? E haverá um tempo certo, amados. Como diz aqui no nosso versículo 4, e a nossa terceira e última lição, que é uma vida manifesta com Cristo glorificado. Acompanhe por gentileza comigo. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Agora nós trataremos da nossa terceira e última lição, que é a vida com Cristo glorificado. A santificação, ela é um processo diário. E como Paulo ensina lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 18, é uma luta constante entre a carne e o espírito, e o que você dá mais vazão é o que vai vencer. E quem dá vazão à carne faz a sua própria vontade, mas quem dá vazão ao Espírito faz a vontade de Deus e anda no fruto do Espírito. Mas, no tempo certo, Jesus vai voltar. E essa é a esperança de todo crente. Cristo Jesus vai voltar, e vai voltar num corpo visível, num corpo de glória, para nos buscar. Amados, hoje nós estamos escondidos com Cristo, porque Ele está escondido em nós, visto que está na dimensão celestial, mas um dia isso virá a ser revelado para todo mundo, e todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento serão manifestos em Cristo Jesus. Aqui João Calvino diz que temos uma escolha de consolo, que a vinda de Cristo será a manifestação da nossa vida, e ao mesmo tempo ele nos adverte quão irracional era a disposição do homem que deveria se recusar a suportar até aquele dia. Pois se a nossa vida está encerrada em Cristo, deve ser escondida até que Ele apareça. E aí vemos para a glorificação. E o que é glorificação? Glorificação é o estágio de quando já estamos numa santidade completa. Então, o estado do crente já é totalmente, não peca. Então, é aquilo que muitos irmãos às vezes até confundem, né, na teologia, entre o que é justificação e santificação, mas a glorificação é esse estágio. Um dia Cristo vai voltar e se manifestará em um corpo visível, o qual todo olho verá. E Ele conecta a glória dos cristãos, essa manifestação, à alegria indescritível. Prepara, ó Senhor, o nosso dia, nosso coração para esse dia, o qual nem o filme mais cinematográfico e maravilhoso de Hollywood vai chegar perto. Se Cristo Jesus promete que manifestará a sua glória, por que muitos crentes não vivem para a glória de Deus? Em seu trabalho, em sua casa, nos seus afazeres, porque o nosso Deus é um Deus de pequenas tarefas e de grandes tarefas. O nosso Deus é um Deus que merece ser honrado, digno e glorificado sempre. Se Cristo Jesus tem essa promessa em nossas vidas, por que nós não tomamos posse dela agora, nesse exato momento? Por que ir atrás, então, de outras experiências, em cisternas rotas, em lugares fora da fonte da vida? Em todas as outras religiões, amados, e aqui eu parto para o fim da mensagem, temos a preocupação com o que devemos fazer para obtermos algo em troca. E era isso que os irmãos em Colossos estavam fazendo. Eles eram crentes que estavam unidos a Cristo, mas estavam buscando fora, porque isso aqui é cansativo, isso aqui é chato, então eu vou buscar em outro lugar. Mas Paulo adverte, de modo muito sábio, que a vida do crente unida ao Cristo glorificado se baseia no que Cristo fez, que é o indicativo, para o que nós devemos fazer, que é o imperativo. Então, a vida do crente, nessa perspectiva, passa de uma vida ressurreta para a perspectiva do alto, e por essa razão, o seu foco agora são as coisas do alto, o pensamento nas coisas do alto, ou seja, uma mudança de coração, uma mudança de cosmovisão, e é uma vida escondida com Cristo em Deus. Então, uma vida que morre para o pecado, que somente em Cristo Jesus Ele obtém
o fortalecimento da sua vida e da sua alma para conseguir isso, não em falsas teologias, em falsos conhecimentos. E é uma vida que se manifesta com Cristo glorificado, e no tempo certo, amados, ele vai ver essa esperança cumprida, a era futura e o estado eterno de tudo. E aí eu deixo mais uma última pergunta para a nossa reflexão. Por que buscar experiência em outros lugares se nós temos o Cristo suficiente? Amém? Amém. Então, nesse momento, farei uma oração. Senhor Deus, obrigado, Pai, mais uma vez pela oportunidade, pela paciência dos irmãos. Obrigado, Deus, por estarmos aqui e poder aprender cada vez mais de Ti. Hoje aprendemos que a vida do crente unida a um Cristo glorificado é uma vida que olha para o alto, para as coisas do alto. É uma vida, meu Senhor Jesus, de esperança, de alegria e da certeza de que um dia Jesus vai voltar e que junto nós estaremos com Ele. Vem logo, Jesus. No nome de Cristo, amém.